bênção do nono ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? Então, nós vamos aqui para a nossa aula de geografia. E a aula de hoje, eu tenho uma notícia para vocês. E a notícia que eu tenho para dar é que é a nossa última aula, certo? A nossa última aula aí do ensino remoto, certo? Então, caprichem aí, prestem muita atenção. E lembrando que a nossa aula de hoje é aula de revisão. Vejam só, eu não estou conseguindo compartilhar os meus slides para ficar, né, o tamanho maior, porque tive um problema aqui com o meu computador. Mas eu acredito que dá para fazer uma visualização legalzinha aí para vocês. E nós vamos revisar o nosso conteúdo de Oriente Médio, certo? Então, Oriente Médio é uma região estratégica em termos econômicos e políticos. Lembrando que o Oriente Médio ele se conecta com a Ásia, a Europa e a África, certo? É uma região onde tem a localização das maiores jazidas de petróleo do mundo, que essas jazidas de petróleo já enriqueceram monarcas, cheques e transformaram áreas desérticas em cidades com centros de alto luxo, minha gente. Então, a região é composta de 15 países e ocupa uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, na qual concentra uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes. A maioria deles são árabes de religião muçulmana. Israel, cuja sua população é predominantemente judaica, é uma exceção, certo? O Oriente Médio também existe muitas tensões e conflitos. Então, tem toda essa questão da riqueza do petróleo, que vai influenciar, sim, né, essa posse das jazidas de petróleo, e os conflitos existentes, a maioria deles é entre os israelitas, que são os judeus, e árabes, que são os muçulmanos. Lembrando que é uma região de poder econômico muito forte, e esses conflitos vão estar, sim, sendo um principal motivo às jazidas de petróleo, né? Então, aqui vocês observam aí a capital Doha, a capital de Catar, é uma das principais cidades que receberam grandes investimentos para garantir atrações de consumidores das classes médias e as classes altas dos países europeus, americanos e asiáticos. E aí vocês conseguem observar no livro de vocês, na página 212, que é uma perfeição, né? Uma construção belíssima, riquíssima. E aí falar um pouquinho agora sobre os aspectos físicos. Então, os aspectos do Oriente Médio é constituído de planaltos circundados por montanhas, né? Então, as planícies elas estão localizadas, em geral, no litoral, né? Que tem essa questão do conjunto montanhoso e aí tem uma partezinha, né, de planície. Então, no interior da região, tem entre os rios Tigres e Eufrates, localiza-se a planície da Mesopotâmia, de grande valor histórico e cultural. E, além do mais, tem ainda a questão clima, né? Do clima. Clima desértico e semiárido. Os desertos destacam a presença na maioria das paisagens. Então, existe uma grande quantidade de deserto no Oriente Médio. Então, a região, vocês já observaram que tem muita parte semiárida, deserto, ela enfrenta o maior estresse hídrico do planeta, com aumento de consumo e expansão de áreas irrigadas. A ONU prevê para os próximos anos o problema gravíssimo, né, o agravamento da contaminação dos aquíferos, do desperdício e surgimento de disputa para o uso das águas das zonas de fronteiras. Então, água é vida, água é sobrevivência. Sem a água, a gente não consegue produzir. Então, lá eles precisam de produzir. Então, ao mesmo tempo que produz, usa também vários e vários produtos químicos que acabam contaminando os aquíferos, né? E tudo isso gerando consequência para o meio ambiente. E agora falando um pouquinho do petróleo, como vocês já sabem, a região concentra as maiores reservas de petróleo do mundo e a principal exportadora do produto. Então, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, reúne estados responsáveis pela extração e refino do produto, exercendo grande influência sobre a oferta, o preço do petróleo no mercado internacional. Então, as alianças e as mudanças envolvendo os países do Oriente Médio são acompanhadas de perto pelas potências mundiais,
em ver que as alterações políticas dessa região podem ter reflexos globais. Então, aqui vocês observam no planisfério da OPEP, fluxos de petróleo, né, bruto. E aqui vocês observem dessa parte de verde, é a parte de petróleo, né, que é da OPEP. Então, aí vocês conseguem identificar para onde é que esse petróleo, que é extraído do Oriente Médio, que é extraído da Ásia, ele vai sendo destinado. Então, nós sabemos que o petróleo uma matéria-prima, né, muito rica, e que hoje todos os países precisam desse bem precioso que é o petróleo. O petróleo ele é utilizado para a produção de várias e várias coisas. Então, é utilizado na questão do combustível, é utilizado na geração, numa fonte de geração de energia, é utilizado até mesmo em fabricação de roupas, chicletes. Então, o petróleo hoje é um bem muito, muito, muito precioso. Então, lá no Oriente Médio, então, como eles conseguem ter, né, eles têm as maiores reservas, então, eles têm um investimento, eles investem muito no desenvolvimento e no setor de serviço, em especial lá na questão do turismo, que é o chamado turismo de luxo. Dubai e Abu Dhabi, ambas essas cidades, elas estão localizadas nos Emirados Árabes Unidos, foram as primeiras cidades a chamar a atenção pelos seus modernos conjuntos de edifícios, certo? Então, eles investem pesado mesmo, projetam prédios com arquitetos europeus, arquitetos estadunidenses, que constroem hotéis, condomínios extremamente luxuosos, shopping centers extremamente luxuosos, tops, com as principais lojas de grife do mundo ocidental. Né? Então, escritórios, empresas transnacionais, além de tudo, tem museus, parque temático. Então, toda essa modernização, né, tudo tem dessa questão da riqueza do petróleo, da influência do petróleo. E aqui vocês observam uma imagem, a vista parcial, do luxuoso residencial Palm Jumeirah, que é o arquipélago artificial em Dubai, construído em forma de palmeira, que se tornou uma das principais atrações turísticas do local, do seu requintado estilo arquitetônico. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Essa foto é de 2016, essa foto é comum em todos os livros de geografia do 9º ano. Então, ela mostra, né, o poder, a economia, a riqueza existente, porque eles construíram artificialmente, certo? Aí fizeram um lago artificial e construíram esse condomínio aí, esse luxuoso residencial parque. Dando continuidade e falar um pouquinho agora sobre a parte pior, que é a parte de conflitos, né? As disputas entre Israel e Palestina, judeus e árabes, que eles ficam brigando, conflito geopolítico, brigando tudo por essa questão, né, do petróleo. Então, é uma briga que eu digo assim, que parece que nunca tem fim. Aqui nós temos alguns conflitos entre Israel e países vizinhos, né? A Guerra da Partilha, a Guerra de 6 Dias, Guerra de Yom Kippur. Então, Guerra da Partilha, os opositores foram os Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano. Guerra de 6 Dias, Egito, Jordânia e Síria. E Guerra de Yom Kippur, Egito e Síria. E vocês podem observar que Egito acaba se envolvendo em uma boa parte dos conflitos. E tem como resultado, né, quem é que vence, quem é que vai atacar, tudo isso por uma questão de poder, né, por questão também de extrair o bem precioso que é o petróleo. Difícil processo de paz. Então, até hoje, né, já houve muitos conflitos, muito momento de tensão entre árabes e judeus na região. A radicalização do setor de ambos os lados dificultou mais ainda qualquer possibilidade de paz. Então, é muito difícil uma negociação de paz dentro desses países, né? Os líderes, eles tentam amenizar a situação, mas eles acabam não conseguindo a paz, né, na região.
Então, os conflitos e o petróleo, aqui a gente tem uma linha do tempo, certo? Dos conflitos existentes na região. E aí, 1947 1948, guerra entre judeus e árabes, motivada pela criação do Estado de Israel. 1956, guerra entre árabes e judeus, por posse do Canal de Suez no Egito. 1967, guerra de 6 dias entre árabes e judeus. 1973, guerra de Yom Kippur, né, entre árabes e os judeus, 1980 até 1988, guerra de Iraque, 1990 1991, guerra do Golfo, Iraque e Kuwait, 2001, início da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, 2003 a 2010, invasão dos Estados Unidos no Iraque, 2010, Primavera Árabe, 2011, início da Guerra Civil da Síria. Então, vocês observam que eles vivem, cada ano que passa, né, um pouquinho aí de conflito, um pouquinho de problema, um pouquinho de guerra. Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria. Em dezembro de 2010, uma série de manifestações e protestos contra regimes autoritários que controlavam a vida política de alguns países árabes do Oriente Médio e do Norte da África tomou conta das ruas. A internet e as redes sociais tiveram importante papel nesse conjunto de manifestações, que ficou conhecido como Primavera Árabe. Então, as manifestantes da Síria sofreram sucessivos sufocos do governo de Bashar al-Assad, o que levou até a morte de ativistas contra o governo. A violência no país cresceu e logo os grupos anti-governo começaram a pegar armas para expulsar forças oficiais instaladas no país. Em 2012, os enfrentamentos já estavam na capital, Damasco, e em Alepo, maior cidade da Síria, conflitos que ainda perduraram no ano de 2018. Então, vocês observam que tem toda uma história de conflito, né, de resistência, de ataques aéreos, né, de mortes de uma boa parte da população. Toma aqui uma água. Minha gente, nós estamos terminando minha aula, certo? Então, chegamos ao final de mais um ano letivo. E que ano, hein? Foi um ano recheado, né? Um ano ainda de pandemia, um ano de muito aprendizado, um ano que vocês ficaram uma parte em casa, outra parte no colégio, voltaram G1, G2, então foi um ano de muito aprendizado, certo? De muito aprendizado, e nós só temos a agradecer, estamos vivos e estamos aqui, finalizando mais um ano, e lembrando que finalizando o ano aqui no ensino remoto, certo? Mas vocês têm aula aí dos seus professores, tem aula de revisão, tem prova, semanas de prova, que vocês vão estar desenvolvendo aí as atividades e fazendo as provas de vocês. Então, como todo final de ano letivo, vem também as despedidas. Eu estou aqui para me despedir. Eu não digo acabou, eu digo um até breve, queridos alunos. E que vocês sigam buscando todos os seus sonhos. Nunca desistam, né, de alcançar seus objetivos. Tracem os objetivos e corram atrás para vencer. Porque nada vem de graça. Tudo que na vida vem fácil, vai fácil. Então, tudo aquilo que é sofrido, que você demora para ter, pode ter a certeza que é aquilo que será mais valorizado na sua vida. Certo? Então, receba aí meu abraço, boas festas, boas férias e tudo de bom. E finalizo com um até breve. Tchau, tchau.